Olá, bom demais ter você por aqui. Neste final de semana acontece o Festival de Verão da UFMG. O evento traz várias atrações de música, teatro, exposição, enfim, muita arte. Mas além da parte artística, também tem ciência. No programa de hoje vamos trazer 3 convidados que estarão no festival. Aqui no Dois Pontos, eles vão adiantar um pouco do que você vai ver em detalhes no Centro Cultural UFMG. Vamos bater um papo com Alberto Francisco do Carmo sobre OVNIs e ufologia e saber quais os enigmas da ciência com o físico Abá Persiano e o matemático Heleno Cunha. Ficou curioso? Então fique com a gente, o Dois Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi inventado da Segunda Guerra Mundial. Representava a separação do mundo em dois. Era preciso uma descoberta iria salvar o mundo. Nosso primeiro convidado de hoje é Alberto Francisco do Carmo, licenciado em Física pela UFMG, desempenhou várias funções na carreira, mas hoje vem falar sobre ufologia, assunto pelo qual se interessa e pesquisa desde 1954. No Festival de Verão, será o responsável pela oficina Antes que o Sonho Vire Pesadelo, em que irá tratar de OVNIs e ufologia. 2 pontos para ele. Se eles vierem, de repente, o choque cultural que desabarar sobre a espécie humana se tornará um pesadelo. Alberto, muito obrigado por sua presença aqui no Dois Pontos, viu? Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é a ufologia, né? É bom a gente conceituar um pouco do que ela se trata, enfim, do que ela trata também, Alberto. A ufologia ainda não é uma ciência. A ufologia, como eu disse há uns 20, 30 anos atrás, quando eu resolvi começar a sair da toca, ela é uma proto-ciência. Ela é um conjunto de informações vindas das mais variadas origens, só que ela tinha um dilema. A partir de um determinado ponto, ou ela virava uma ciência, ou virava uma pseudociência. Eu e vários companheiros temos feito um esforço enorme para que ela vire uma ciência, mas infelizmente eu constato que neste momento histórico, ela está vivendo um momento de pseudociência. E o que dificulta ela se tornar uma ciência? Bom, nós temos várias coisas que dificultam a ufologia, dela se desenvolver e se transformar numa ciência. Nós temos uma coisa que eu digo que são os tóxicos da ufologia. Nós temos o cientificismo, que é o camarada pensar que só o que vem da boca do cientista é que vale, que ignora o saber popular como uma coisa que pode preceder o saber erudito. Existe o militarismo, que são as pessoas que botam censura em cima das coisas para não ter de confessar a público que eles são incapazes de controlar o fenômeno. Existe o misticismo, que é quando o ser humano projeta nesses ETs aquela figura de salvadores da pátria ou do planeta que vão resolver tudo para eles. E principalmente o amadorismo, porque as pessoas não conseguem ser profissionais, porque a ufologia até hoje é uma ciência de horas vagas. Todo mundo tem que trabalhar, etc. Não há condição de se viver, por exemplo, 8 horas pensando, trabalhando em ufologia, né? E o outro perigo é a parte do psiquismo. Quando a pessoa leva problemas íntimos, projeta aqueles problemas em cima do que pensa e faz em ufologia. Aí a coisa acaba de completar o bolo. E foi sempre um problema, Alberto? Você começou nessa área em 1954, né? Trata dessa área. Desde lá já é um problema e a partir de aí até agora, quais que são os problemas? Qual que é a diferença em se pesquisar a ufologia daquela época para agora? Olha, sempre foi e continua sendo desse jeito. Agora, o que acontece é que, numa tática estranha, vamos dizer assim, parece que os OVNIs melhoraram em vários pontos, no sentido de que se eles eram discretos e furtivos, ficaram mais discretos e furtivos ainda. Por quê? Porque uma das coisas que caracteriza a presença dos OVNIs em nosso planeta é a furtividade. É
a clandestinidade operacional. E isso já é uma coisa preocupante, certo? Então, com isto, a gente começa também a ter os nossos grilos. Por que se esconder tanto? Porque não é problema, não é tanto o governo que esconde, não. Eles próprios se escondem. Eles procedem muito como aquele personagem, o Curupira, entendeu? Que anda com os pés para trás para enganar as pessoas, né? Que eles foram para um lado e, na verdade, estão indo para o outro. Mas você acha que essa descrença ela dificulta a identificação e aparecimento deles? Não, eles espalhando pistas falsas a respeito deles próprios, claro que eles dificultam. Uma coisa que você pode inferir, não deduzir, não concluir, mas inferir você pode. Não é? É que não interessa a eles um contato claro conosco, e já de muito tempo. Só que isso, a partir de um determinado tempo, começa a nos preocupar, porque se eles vierem de repente, daí o tiro da oficina, o choque cultural que desabará sobre a espécie humana se tornará um pesadelo. Bom, então você defende uma outra postura, né? Uma mudança de postura. Qual seria essa mudança? A mudança seria, eu ilustro isso com um caso da descoberta da efedrina. Um estudante chinês foi à China, estudou medicina nos Estados Unidos, e lá ele teve uma grande briga com um tio dele, que era raizeiro chinês, né? Ele fez pouco caso das coisas do tio, o tio pegou um monte de folha e falou assim, olha, isso aqui, ó, ressuscita um morto. Então ele, para não ofender o tio, ele levou aquelas folhas secas, né? E mostrou lá para os colegas, aí o professor, que passa a ser uma figura-chave agora no que eu vou contar, o professor disse, não, prepara um extrato disso aí. Aí um dia eu estava fazendo uma experiência com um cachorro, e o cachorro começou a perder as batidas do coração, começaram a ficar bravos, e disse, ó, então é uma boa hora da gente experimentar o remédio do seu tio. Eles injetaram aquilo na veia do cachorro, as batidas recuperaram o ritmo e o cachorro não morreu. Aí descobriram a efedrina, que é um poderoso vasoconstritor. Então, o que a ciência tem de fazer, ela tem de respeitar o saber popular, se unir a ele, como em várias frentes estão sendo feitas, não é? Caras que vão lá na Amazônia, percebem, por que o índio está usando aquela erva assim? Não, aquela erva tem alguma coisa. Mas com a ufologia isso não ocorre, porque as pessoas já têm um preconceito tão grande, não é? Acho que é coisa de louco. Ou seja, eles negligenciam o saber popular, é isso? Exatamente. Como também uma coisa, eles negligenciam o fato de que o povo não está bem informado a respeito de fatos científicos e esquecem, e aí eu entro com a minha posição de professor de física, entendeu? Se o ensino de ciências em geral no mundo fosse bem melhor, essas pessoas poderiam dar dados muito melhores do que dão quando nos procuram para relatar seus fatos. Além dos cientistas, existe também um preconceito da sociedade, né? De algumas pessoas que não sabem, que não conhecem, que acabam, às vezes, tratando isso com uma certa brincadeira, não dando crédito, enfim. Isso também dificulta de alguma forma? Olha, já dificultou mais, mas hoje não vejo tanto assim não, certo? As pessoas contam. E nós temos uma coisa muito boa, eu vou dar uma notícia que talvez ninguém saiba, mas um psicólogo formado na UFMG, Leonardo Breno Martins, até te recomendo, viu, para uma próxima pauta, ele fez e obteve um mestrado na USP, analisando pessoas que tiveram experiências, vamos dizer assim, no popular, cabeludas, com OVNIs, inclusive avistamento de tripulantes. E depois de analisá-las, de recolher as histórias e analisar uma por uma, ele chegou a uma conclusão: nenhuma delas tinha qualquer traço de debilidade mental. Só uma coisa, a gente tem um conhecimento sobre a ufologia e também sobre o contato, né, com OVNIs, a partir de relatos de pessoas. Existe algum caso que a ciência comprovou, enfim, alguma coisa irrefutável, incontestável, Alberto? Como eu disse, né, ainda não, mas nós temos
nós temos evidências. Eu citaria, por exemplo, os vários casos em que envolvem aviões, por exemplo, o caso do entreveiro entre caças da FAB e OVNIs, né? Inclusive com a participação do ex-ministro Osiris Silva, na noite de 19 de maio de 86, foi um caso, certo? E casos envolvendo aviões de passageiros, como, por exemplo, um caso ocorrido na Espanha em 1979, em que um OVNI começou a brincar com um caravelle cheio de turistas alemães e austríacos, que o piloto não aguentou ter que fazer uma aterrissagem de emergência. Ele estava na rota Salzburgo, Maiorca e Tenerife, né? E teve que aterrissar em Manises, Valência, para se safar do OVNI. E uma coisa que aconteceu é que o radar, a aviônica do avião, falhou. E é uma coisa que aconteceu, que eu posso te falar, que é uma coisa preocupante. Eles já se mostraram capazes de interferir na aviônica, como se eles focalizassem o avião que vai interceptar e pensassem assim, ó, vamos anular isso, mas não vamos derrubar o avião, não. Então, em Teherã, nesse caso da Espanha, nesse caso da FAB, as pessoas ficam sem comunicação, os disparadores de mísseis falham, eles somem dos radares. Agora, mas no tempo que a gente vive, né, como a tecnologia é tão avançada, por que ainda é um problema identificá-los? Isso, de certa forma, não ajudaria? A tecnologia deles é infinitamente superior à nossa. Nesse caso, a gente tem que ver isso, não é? Há casos que fazem pensar que, por exemplo, que eles, por exemplo, tenho informação... Mas existem relatos de que a tecnologia deles é maior do que a nossa, sim, é melhor do que a nossa? Sim, sim. Inclusive coisas assim que a gente fica espantado, por exemplo, ser capaz de atravessar uma parede como um fantasma, ser tocado como eu estou te tocando aqui agora. Vamos dizer que você fosse um ET que se materializou dentro do meu quarto, né? E acontece isso. Então, está aí o ET sólido, etc. E diz, bom, até logo, atravessa a parede e vai embora. Já aconteceu isso, e não é uma vez, não, várias vezes. Ou seja, não é só ver, as pessoas também tiveram contatos físicos. Físicos, e de repente o sujeito passa por uma parede como se fosse um fantasma. Isso já, se tivesse acontecido uma vez, não, mas já aconteceu. Tanto é que tem um nome dentro do jargão ufológico, bedroom visitor. Quer dizer, a pessoa está tranquila no seu quarto e de repente materializa uma figura ali, estava tudo fechado, não entrou por porta, por janela, materializou ali, né? Eles escolhem as pessoas para quem aparecer? É estratégico? Boa pergunta. Até certo tempo atrás, a gente pensava que era por acaso, certo? Mas quando a gente vê o contexto das pessoas, a gente, pelo menos em alguns casos, a gente vê que eles lá, do jeito que eles fazem, aquele ali tá bom, vamos lá, entendeu? Porque conseguirão Bom seria o quê? Bons resultados para eles. Entendeu? Bons resultados para eles. Para nós, não. Porque normalmente muitas das pessoas ficam confusas. E resultados bons para eles seria o quê? Dos resultados é de reforçar essa estratégia de cortina de fumaça. Porque a pessoa conta um caso desse, que é isso, fulano, você teve uma ilusão, você viu um fantasma, né? E, na verdade, não foi uma ilusão, nem foi um fantasma, a coisa aconteceu mesmo, certo? Ou, por exemplo, dizem para a pessoa, olha, no seu mundo vai ter uma catástrofe que vai ter os continentes, já aconteceu isso, a Califórnia vai rachar, não é? Vocês precisam rezar muito e outras coisas mais e seguir as nossas ordens. Aí as pessoas seguem as ordens, não acontece nada, caem no ridículo
parecem experimentos em submissão, várias vezes. Agora, como é que fica o estado psicológico dessas pessoas que têm acesso a esses seres, que têm contato? Quem vê de uma forma mais mansa a coisa, ou pelo menos tem um certo autocontrole, né? A visão dele de mundo, de universo, se abre. Por exemplo, uma coisa que já se verificou é que as pessoas que têm um contato mais profundo, seja ele bom ou mal, a partir daí eles passam a seguir. Se tinha uma religião antes, essa religião dançou, certo? Eles passam a seguir o bom senso, etc, etc. Mas não há mais lugar para a religião entre essas pessoas. Outros, ao contrário, se sentem que Deus os protegeu naquela hora, ficam mais religiosos. Mas há essa predominância. As pessoas ficam bem menos religiosas, procuram viver melhor. Na dissertação do Leonardo, ele chegou a essa conclusão, que aquilo abriu a cabeça deles num certo sentido. Você acha que na conjuntura em que a gente está, é mais propenso agora de que eles apareçam? Como é que você vê o futuro da ufologia e esses contatos? O futuro da presença deles. Aqui é o seguinte, meu Deus, esqueci seu nome. Pablo. Eu vejo uma perspectiva de um violentíssimo choque cultural. Porque da noite para o dia, ciência, religião, tudo vai ser posto em dúvida. Por exemplo, uma turma que vai sofrer um choque muito grande são todas as pessoas, sejam islâmicas, sejam evangélicas, sejam renovação carismática e outros mais, elas vão levar um choque violento. Porque não acreditam? Não, porque vão dizer para elas, essas coisas que vocês acreditam, piamente, não são bem assim ou nunca foram assim. Certo? Então vai ser assim, elas vão se sentir esmagadas. Mas isso está próximo de acontecer? O que você pensa? Quando a gente fala de futuro, é daqui a quanto tempo? Meu caro, eu não sou futurólogo, mas eu tenho uma coisa que eu sempre agora aprendi. Com essas coisas, você não pergunta para mim, pergunta para eles. E eles nunca disseram nada? Não. Não. Eles às vezes falam, nós vamos... Eles agem muito desse tipo assim, nós vamos descer no ano tal. No ano tal, eles não vêm. Né? Ou vocês estejam lá tal hora, assim, que nós vamos. Tanto é que eu criei a figura desses contatados, já que tem ET, né? Eu falo do TT, quer dizer, do trouxa terrestre, que vai na conversa deles. Eu já não vou. Me diz uma coisa, você já teve experiências pessoais com ETs, com OVNIs? Não, com OVNIs sim, eu vi 2 vezes. Inclusive numa eu transmiti os números do Pi, 31416, e isso teve testemunhas, né? E eles pareceram entender do que eu estava falando e começaram a fazer círculos em cima da gente, no acampamento onde nós Quando estávamos. e onde que aconteceu? Foi em 69, após o sequestro do soldado José Antônio da Silva. Certo? Isso para contar para meus netos. Eu tenho um relato disso na internet. Né? Inclusive você pode ver lá, no YouTube, está lá, eu contando essa história direitinho. E qual foi a outra experiência? A outra foi essa que eu estava estudando latim, saí para dar uma respirada, dei um bocejo, né? Aquele bom bocejo assim. Quando eu olhei, aquela luzinha laranja, né? Lá em cima, que se desloca perpendicularmente à Avenida Santos Dumont, vai até o Colégio Batista, fica vermelha, dá uma disparada para a direita e faz um looping, e vai na direção da Serra do Curral. Eu sabia que o avião... Você sabe que essas coisas são proibidas, né?
uma das coisas que as pessoas não sabem, não é? Ah, porque foi um avião. Escuta, avião tem uma luz verde à direita, uma luz vermelha à esquerda e as luzes de navegação. Um avião não pode chegar perto do outro, pelas nossas leis, a menos de 5.000 metros. Já teve casos de OVNIs que puseram tripulações de aviões que chegaram a 100 metros. Esses OVNIs são sempre iguais? Não. E parece que é uma coisa assim, que ou eles evoluem, ou há levas, por exemplo, há uns que passam por aqui, bom, já conhecemos um bocado, não é? E, não, chega, vamos embora. Tá? Mas aí vem outros. Por exemplo, no passado, os OVNIs perturbavam muito os motores dos carros. Mas, por exemplo, na onda belga, que envolveu uns triângulos voadores muito grandes, apenas num caso, um receptor de FM de carro teve a função de programação anulada. Mas o carro não parou, não aconteceu nada. Até o Leon Barrenick, que é do Departamento de Física de Plasma da ULB, Universidade Livre de Bruxelas, comentou comigo, só, tá vendo, eles estão melhorando. A gente percebe. Agora, eles são de onde? Onde que eles habitam, já se sabe? Não, claro que não. Claro que não. O que a gente sabe é que não são do sistema solar, do nosso sistema solar, mas de outros sistemas solares e distâncias muito grandes. Aí surge o velho problema, como é que eles chegam aqui? Né? Velocidade da luz, é o máximo que se tem no universo, etc, etc. Tá? Dilatação da massa, dilatação do tempo. Mas eu, por exemplo, há casos que a gente vê que eles têm uma mironga, um borogodó qualquer para vencer isso. Agora, como assim? Lá vou eu. Pergunta para eles. É sempre eles, né? Eles como e como é que eles são? A maioria esmagadora é humanoide. Cabeça, tronco e membros. Inclusive, se você pegar, qualquer um pode olhar, um site de um xará meu, Albert Rosales, dos Estados Unidos, IRAAP, I-R-A-A-P, Humanoid Database. Esse camarada teve a paciência de catalogar casos de avistamentos de humanoides no mundo inteiro. Mas são dezenas de milhares diferentes. Quer dizer, a Terra... É engraçado que o Carl Sagan falou assim, acreditar nessas histórias de voadores, né, parece que a nossa Terra está inundada de visitantes não convidados. Né? Só que os visitantes não gostam da etiqueta do Carl Sagan, né? Eu gostaria que fosse de outra forma. Pois é, mas os caras não concordam com isso, não. Bom, a gente vê que você está um pouco inteirado sobre o que acontece fora, né? As pesquisas, em comparação com o Brasil. O Brasil sempre teve uma vantagem para isso. Em primeiro lugar, ele não tem militares tão comprometidos com a ideia e o dever de serem inexpugnáveis, como, por exemplo, tinha os Estados Unidos ou a União Soviética. Então, o jeito dos militares daqui lidar, eles são um pouco trapalhões, mas até que eles são boa gente. Em certos aspectos, quando fala liberdade de informação, não, mas no nosso caso, não é? No nosso caso, eles tiveram... Há um caso interessantíssimo. O João Adil de Oliveira foi o torquemada do inquérito do IPM militar que praticamente levou o Getúlio Vargas ao suicídio, João Adil de Oliveira. Acontece que houve um caso de OVNIs em Gravataí,
em 1954, outubro de 1954, e aquilo sacudiu o João Adil de Oliveira. Não? Ele convocou uma conferência na Escola Superior de Guerra, pouca gente sabe disso, em 1954, com a presença de pilotos, e pela primeira vez, não foi em 1986, que a FAB deixou os pilotos falarem, certo? Não, foi em 1954. Quer dizer, aquela foi a segunda vez, então a FAB teve uma atitude mais aberta. E uma coisa curiosa aconteceu durante a Revolução de 64. Agora é o seguinte, a gente está com um tempinho aqui. Então, só um bocadinho. Rapidinho, então. O caso é o seguinte, ele, quando foi chefe da 2ª Zona Aérea no Rio, que acho que é essa, 2ª Zona Aérea, ele ficou conhecido pelo tratamento benigno que ele deu aos presos políticos. Só que o Médici ficou sabendo e botou ele para fora. Mas, quer dizer, ele, João Adil de Oliveira, ele foi tocado pela coisa também, né? Então, você vê que nesse ponto... São várias histórias, né, Alberto? E todas elas vão ser contadas lá no Festival de Verão. Então, todas é impossível. Todas é muito verdade, mas, enfim, algumas delas, então, queria que você convidasse, falasse um pouco sobre o que vai ser o festival, o que você vai estar apresentando lá, bem rapidamente. Olha, a oficina tem uma parte de contextualização, que eu vou dar o máximo de informação possível. Mas na segunda parte a gente vai fazer, eu tenho ideia de fazer, de acordo com as pessoas que aparecem, oficinas de tradução. Eu vou dar casos para as pessoas traduzirem, para ver como é que um ufólogo tem que traduzir, ver como é que um ufólogo tem que desenhar. Essa parte de retrato falado, você falou aí no intervalo, a arte ajuda muito a ufologia para a gente trazer aquilo de volta. Ou seja, tudo isso então vai estar lá no festival. Tá. Infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque nosso tempo terminou, Alberto, mas muito obrigado por sua presença, viu, aqui no Dois Pontos, e volte sempre. Eu que agradeço ao FMG e até me sinto surpreso depois de tantos anos, mas vai lá. Ok, obrigado, Alberto.